Nós estamos aqui ao vivo. Bom dia. Vamos dar uns minutinhos, 2, 3 minutinhos, só para o pessoal ir se acomodando na cadeira, no sofá, pegando um cafezinho, uma água, sempre bom. Tudo bem por aí, Aaron? Tudo certo, cara. Estamos aí. Maravilha. Firmes. Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Deixamos essa musiquinha de fundo para ambientar uma chegada relaxante de todos os convidados. Quem estiver chegando agora, também lembrar que pode falar com a gente pelo chat, enviar comentários, perguntas, reações. Sempre bom estar recebendo aí feedbacks em tempo real. Bom dia para quem está entrando. Bom dia. Dando uns minutinhos para começar. Então, vamos chegando. Um pouquinho a gente vai já dar início à conversa. Bom dia, gente, quem está chegando. Estamos aguardando alguns minutinhos só para o pessoal se acomodar, pegar aquele cafezinho ou a água, ou os dois, é a melhor combinação. E acho que dentro de 1 minuto a gente inicia formalmente. Muito bem. Vamos começando? Bora, vamos lá. Aí, ó. Agora estamos. Vamos nessa. Gente, muito bom dia para todos que estão chegando. É um grande prazer estar aqui. Então, hoje a gente está lançando um novo projeto da Nômade. A ideia da vida a esse videocast, queremos chamar dessa forma, tratar de uma maneira mais dinâmica, o videocast da Nômade People Design Tech, gravando hoje, então, ao vivo, um primeiro episódio aqui no nosso LinkedIn. Eu sou Daniel Caminha, eu sou um dos sócios da Nômade, sou psicólogo, especializado em análise institucional, e me interessa muito a visão sistêmica das relações, processo criativo, a busca de saúde no trabalho, e é com esses enfoques aí que eu venho atuando no desenvolvimento de pessoas e organizações há quase 20 anos.
E eu estou aqui junto com o meu sócio, Aaron Krause. Chega mais. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, como o Daniel comentou, sou um dos fundadores da Nômade e o meu olhar sempre ele foi mais voltado para o campo da gestão e com o passar dos anos eu fui construindo uma especialidade mais conectada com o design estratégico. E a gente sempre cruzou muito essas duas visões aqui na Nômade, né? Esse olhar de pessoas com design fala muito da nossa essência enquanto Nômade. E aqui eu estou falando de uma mescla aí que envolve comportamento com experiência, ou então relações humanas com estratégia de negócio. Sempre foram temáticas que me interessaram. E não é à toa que a gente está junto aí há tanto tempo entregando valor para o mercado corporativo, né? Então, cada vez mais olhando, né, para uma atuação de um RH mais estratégico, de um RH que ele é mais conectado com o negócio. Muito bem. Sobre essas questões do mundo corporativo que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mais especificamente, esse episódio foi batizado como O Custo Invisível da Pressa. E ele veio como efeito de várias conversas que a gente vem tendo com o nosso time, com colegas de mercado, com alguns clientes. Né? Essa brincadeira do invisível da pressa é porque a gente percebe que no mundo corporativo é bem comum disfarçar a ideia da pressão, né, acelerada pelas entregas, com a ideia do ganho de eficiência, né? Aquele famoso fazer mais com menos. Só que esse ganho de eficiência ele está se intensificando, né? Com a consolidação da IA na nossa vida, isso tem ficado cada vez mais potente. Então, vou pedir para ti aqui, Aaron, conta para gente como é que vai funcionar a nossa brincadeira aqui hoje, como é que vai ser a nossa conversa. Vamos lá. Cara, a gente dividiu aqui o programa em 3 partes, né? Para todo mundo que está nos escutando, nos vendo, entender como é que a gente vai conduzir. Primeiro bloco, a gente vai identificar sinais e sintomas que precisam de mais atenção e cuidado, né? E a gente vai discutir brevemente sobre eles e compartilhar uma visão, um panorama dos problemas, né? Que envolvem justamente esse custo invisível da pressa. Num segundo bloco, a gente pretende compartilhar 3 linhas de ações estratégicas que, de alguma forma, toda grande empresa precisa lidar, né, com a complexidade das relações de trabalho e os processos, né? E, por fim, uma terceira parte, a gente vai abrir para ouvir comentários, perguntas, e aí a gente parte aí para uma interação mais livre com todos vocês aí que estão nos assistindo. Boa, boa. Um bom formato. Espero que dê certo. Vamos lá, gente. Só que tem uma novidade aqui, que é o nosso convidado, né? A gente tem um convidado muito especial, que a gente está muito feliz de poder trazer para essa conversa. Então, para participar desse bloco, a gente chama Bob Warren, que topou nosso convite. Muito bem-vindo, Bob. Que bom ter você aqui. Obrigado a vocês, uma honra estar com vocês aqui. Acho que vale dizer que eu estou aqui em São Paulo, Aaron em Porto Alegre e Bob fala de Los Angeles, né? Exatamente. Estamos fazendo um triângulo geográfico aqui muito bacana. Gente, para quem não conhece o Bob ele é um dos sócios da CIT, que é uma empresa global de soluções digitais. Ele lidera projetos que, de alguma forma, liberam o potencial das pessoas e promove colaboração em grande escala. O Bob também é autor de um belíssimo livro, The Art of Business and People Orchestration, que traz novas ideias aí sobre gestão bem interessantes. E hoje, e cada vez mais, na realidade, o Bob ele vem explorando, né, o impacto da IA, tanto em empresas quanto na educação
de futuras gerações junto a crianças, que ele vem aí atuando numa linha de ensinar as crianças sobre IA e os valores humanos, né? Então, uma honra, Bob, poder contar contigo hoje no nosso programa. E também, para quem não sabe, a gente tem o prazer de contar com o Bob aí no nosso conselho ao longo aí de algum tempo que o Bob vem nos acompanhando. Então, excelente. De novo, Bob, super bem-vindo aí. Obrigado, Muito uma bacana. honra. Muito bacana. Gente, reforçando que vocês podem deixar comentários, tá? Perguntas no chat. É sempre bom a gente ir tendo feedback de como está sendo aí os entendimentos. E no final a gente vai fazendo algumas amarrações. Mas vamos abrir o primeiro bloco, então, que a gente quer falar sobre os sintomas sociais. Né? Os sintomas, em geral, eles indicam coisas que não vão bem. E quando a gente tenta disfarçar os sintomas, é porque, de alguma forma, a gente não quer ver os problemas que estão se apresentando. Então, eu vou ser breve aqui e tentar resumir 3 sintomas que a gente identifica que são relevantes nesse contexto atual da relação vida-trabalho, né? Bom, o primeiro sintoma a gente pode chamar aqui de confusão e distração, né? Confusão e distração. Por quê? Se a quantidade e a velocidade da informação que a gente estava recebendo, ela já era acelerada, isso ficou ainda mais turbinado. Com a facilidade de gerar texto, imagem e vídeo com inteligência artificial, isso ficou muito mais intenso. E sim, a inteligência artificial já superou 50% de todo o conteúdo online produzido globalmente. E grande parte desse volume pode ser enquadrado na categoria de conteúdos ultra realistas, né? Gerando um conceito aí bem atual desses conteúdos como deepfakes, ou seja, profundamente falsos. Isso porque facilmente esse tipo de material ele consegue enganar o público. Muitas vezes é tão realista que é impossível distinguir se são verdadeiros ou falsos, né? Bom, para piorar, as pessoas parecem ter um interesse especial por esse tipo de prática. Porque também houve um aumento em 300% na produção de notícias falsas desde 2024, um número bem alto. E tem gente, então, gostando de inundar as redes com conteúdo que vão provocar incerteza sobre coisas que não existem. Se antes a gente já produzia muita bobagem, Bob e Aaron, a gente está ampliando essa capacidade de produzir bobagem. Não sei se vocês já ouviram a expressão AI slop. Slop, né, é um termo traduzido para o português como desleixo ou desleixado. Em geral, é atribuído a essa produção de mídia de baixa qualidade, que vai priorizar velocidade e quantidade. Tem um professor da Universidade de Nova York, o Jonathan Gilmour, que ele fala que a slop é um estilo incrivelmente banal e realista, que é fácil de compreender e fácil de compartilhar. Então, tipo um meme 4.0, né? Uma imagem, inclusive, que virou ícone desse slop é o Jesus Camarão. Eu não recomendo que vocês busquem, por favor. Não precisa fazer isso. Mas ele, de fato, foi uma dessas imagens ícone do slop. Inclusive, aí sim eu recomendo, quem quiser ouvir mais sobre esse termo e sobre todo o impacto desse fenômeno, tem um episódio do The Last Week Tonight, com o John Oliver, que é chamado o título AI Slop. É bem divertido de ver e traz muitos dados sobre esse fenômeno, né? Então, resumindo, esse sintoma... Opa, um cachorrinho! Tá tudo certo, são os atravessamentos da vida real. Mas, assim, resumindo, esse sintoma fala de um imenso volume de conteúdo combinado com incerteza da veracidade, junto com um apelo gigante para captar a nossa atenção. Então, tudo isso junto, gente, gera uma ampliação de condições aí para distração e confusão. Tá? Então, esse primeiro sintoma, resumindo aqui, para a gente poder dar contexto. Segundo sintoma, a gente pode chamar carinhosamente de medo e paralisia. Por quê? Por que medo e paralisia? Bom, porque a aposta que a humanidade fez
no raciocínio lógico como a grande capacidade do ser humano, já não faz mais nenhum sentido. A inteligência artificial é muito melhor para esse tipo de operação. Em milésimos de segundo, ela processa dados, identifica padrões e entrega a resposta certa. Então, a gente perdeu a posição de ser os donos da razão e do raciocínio de inteligência lógico-matemática, e isso não tem como não dar um frio na barriga. Essa sensação nada agradável pode gerar muito medo e nos paralisar ou gerar até negação, né? Em um relatório bem recente do FMI, mostra que mais de 40% dos empregos no mundo vão ser diretamente impactados e transformados, adaptados ou até deixar de existir. Isso em países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos pode chegar até 60%. Então, é bastante grande o impacto. Então, diante desse cenário, não tem como fugir. A gente precisa ressignificar o nosso papel, assim como a indústria atualizou o modelo operacional, né, nas ondas tecnológicas foi mudando a forma de produção, com novas máquinas, com automação. Agora é a vez de nós, mais assim, conectados aí ao colarinho branco, né, como é chamado, esse povo intelectual de escritório, vai ter que fazer também o seu movimento. E um terceiro sintoma, que está diretamente ligado a esse último, é a dificuldade de lidar com as emoções. Essa é uma histórica dor do mundo corporativo, né? Os afetos. Como lidar com os afetos. Então, a gente tem aí liderança que não consegue ouvir, não consegue acolher as suas próprias emoções e necessidades, né? Quem dirá dos seus times? Então, o resultado acaba sendo pessoas esgotadas, sem espaço nem habilidade para falar de verdade aquilo que sentem. Um estudo da Deloitte, o Global Health e Wellbeing at Work, revela que 64% dos líderes eles afirmam que o seu papel impacta negativamente na saúde mental. No Brasil, a gente tem um dado mais alarmante, segundo o ISMA, né, que faz um monitoramento de estresse, é o International Stress Management Association, aparece que a síndrome de burnout cresceu 136% nos últimos anos. Então, são dados que mostram que a saúde realmente é um sintoma importante de ser olhado. Então, entendendo esses 3 sintomas que eu tentei resumir aqui brevemente, que já estão nos atravessando e cada vez mais, parece que a gente tem uma necessidade aí de realfabetização, vou chamar assim, tanto no campo digital quanto no campo afetivo. Porque não é sobre deixar de usar as novas tecnologias, inclusive isso não é algo que a gente entenda como possível nem que seja recomendação, mas sobre encarar os impactos dela para a gente poder direcionar melhores práticas e encarar com olhos abertos e coração aberto. Então, dentro desse contexto, tentei aqui resumir os 3 sintomas, gente. Bob, queria te ouvir um pouquinho, como é que você percebe esses sintomas, por onde você anda, com as pessoas que você conversa, as leituras que você faz. Boa. Obrigado pela oportunidade aqui. O Aron citou um negócio de crianças, né? E eu vou falar aqui. Essa semana, mais precisamente anteontem, segunda-feira, a gente inaugurou um camp com 7 crianças na praia, ensinando criatividade e AI, né? E uma das coisas, acho que ligando a tua última fala ali, né, não sei se é uma realfabetização, mas o que a gente está buscando ali, e aí eu vou tentar fazer a ponte com o que você trouxe, né? A gente está buscando ali, eu vou usar um pouquinho a expressão em inglês, mas também traduzo, mas ela não é tão forte em português. A gente está tentando dar agency para as crianças, né? Agência. Agência em português tem o mesmo significado, mas não é tão forte essa palavra, parece muitas outras coisas, né? Mas agency, né? O que significa? Significa que e a proposta é que as crianças falam, puxa, eu preciso entender o que está se passando com AI, eu preciso minimamente entender, não sair simplesmente usando e adotando loucamente, porque isso é irreversível, isso vem nas ferramentas que elas vão usando sem ninguém perceber, certo? Tipo, e entenderem o que elas fazem com isso,
E a gente tem 2 dias desse camp aí, uma experiência incrível. Vou fazer um artigo hoje, mais tarde, vou soltar, onde a gente percebe que quando você trata o tema de um jeito... deixa eu usar a palavra correta aqui para não vestir esse termo muito sofisticado, mas quando você trata o termo com naturalidade e sem nem empolgação, nem hype, mas também sem medo e paralisia, como você falou ali, as coisas ficam muito mais naturais, né? Então, o que eu sinto? Que uma parte dessa paralisia e dessa confusão e dessa dificuldade, dessas emoções, tudo que você narra, elas são bem anteriores à AI, elas não têm muito a ver com AI, elas estão acontecendo independente disso, e elas estão acontecendo porque a gente tem discutido poucas coisas, né? A gente tem tido pouco agency, né? Redes sociais estão aí para mostrar que a gente teve pouco agency. Eu não estou falando das crianças, estou falando dos adultos agora, sabe? Nós. Sabe? E eu acho que AI é um novo convite e ela só acentua, na verdade, esse momento, né? Eu sempre escuto algumas palavras e eu tenho uma provocação que eu acho que a gente precisa, que eu queria trazer aqui, né? Quando você falou de AI slop, eu fico pensando e fiquei ouvindo você falando e memorizando a minha timeline, que está repleta, mas fucking repleta de human slop. Humans, não tem, coitada da AI, tipo, tá repleta de human slop, todo mundo com a sua formuleta, todo mundo querendo vender coisinha, todo mundo sendo mestre e sabedor de tudo, e sabedora de tudo. Então, agora, eu acho também que tem um convite que a AI está nos trazendo, porque, diferentemente da era anterior, da era de automação anterior, que passou muito por um lugar, pelas fábricas, pela produção, pelo lado industrial, e depois eu acho que passou pela aceleração de um monte de coisas que não eram o lado industrial, agora chegou a vez do penso, da criatividade, certo? Você tem a automação da criatividade. E muitas vezes, né, a provocação que eu faço é que às vezes a gente está olhando para um futuro e romantizando o nosso presente. Tá? Então, a nossa vida hoje, dos seres humanos, né, do human slop, é muito mais automatizada, é muito menos criativa, é muito menos human-centered na essência, é muito menos sobre conexões humanas reais do que a gente gostaria. Aí quando vem a AI e faz um monte de coisas melhor, a gente fica reclamando que não tem nada como uma conexão humana. Aí você pergunta, mas quanto tempo da sua vida profissional você faz conexões humanas reais? Eu acho que se você for sincero com você mesmo, você vai responder aqui uma porcentagem mínima, porque uma parte delas não são conexões reais, são reuniões, são bate-papos, são blá blá blás, são teatro corporativo, que você não está conectando nada de human real, certo? De humano real. Então, eu acho que existe um convite que eu chamo para uma renascença, e esse convite vem com dor, esse convite vem com a gente rever um conjunto de coisas e vem com um convite para a gente não achar, a gente não romantizar que hoje nós não estamos confusos nem distraídos, nem estamos com medo, nem com paralisia e nem temos dificuldades com nossas emoções. E se a gente olhar 10 anos atrás, continua check, se a gente olhar 20 anos atrás, continua check, certo? Por quê? Porque a gente dá muito pouca atenção para tudo isso. Então, isso não tem nada a ver com AI, com digital, isso tem a ver com a gente dar pouca atenção para isso, a gente tem pouco awareness, a gente tem pouco agency sobre isso, certo? O trabalho não é um lugar que discute emoções, né? Então, isso não é recente, isso não tem nada a ver com AI. Então, base a AI, como mexe agora com tudo, inclusive com interpretações das emoções, com criações de textos emocionais, emotivos, e que sejam engajadores, e que podem virar AI slop ou pode virar AI enchantment, tá? Podem virar as duas coisas e você não sabe qual das duas virar ou quais das duas você está lendo. Você tem a oportunidade de uma renascença, de um aumento desse awareness, de uma busca por esse awareness, por
por esse reconhecimento que sim, estamos confusos, distraídos, com medo e paralisados e com dificuldade de lidar com as nossas emoções há muito tempo. Why not? Por que não agora mexermos com isso? Por que não agora aumentarmos o nosso awareness disso, aproveitando o tsunami do AI para receber esse convite? Um convite meio dolorido? Um convite meio assustador? Mas por que não transformar num grande convite para finalmente olhar esse nosso lado que fica tão relegado a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Perfeito. Sim, sem dúvida. Eu fiquei curioso para entender a idade dessa turminha que tu comentou, Bob, só para eu ter uma noção, idade média dessas crianças aí, só para eu ter uma ideia. A gente tem metade 9, metade 11, então a idade média deu 10. Isso, é na praia, e a gente estava com o Nico, meu filho está fazendo, participando, um amigo dele ficou aqui em casa, dormiu aqui essa noite, a gente estava jantando e ele estava contando que ele aprendeu que AI tem bias, ele não interessa se ele sabe o que não sabe o que essa palavra significa, mas né, a Aurora, que está coordenando esse dia a dia lá na parte educativa, ela falou, vamos procurar engenheiros, e aí só vem homens brancos. Sim. Eu vou voltar nesse ponto que você comentou, desse convite, né, que a IA faz para todos nós, e que, sem dúvida, ela tensiona e ela traz mais pressão ainda, né, para o contexto das organizações, e conecto direto essa conversa, porque vem aí, né, a NR1, a famosa, ou nem tão famosa ainda, NR1, que evidencia, né, justamente todo esse olhar para o impacto nas pessoas dentro desse contexto de mudança no trabalho, né? E aí, se a gente for olhar, um breve parênteses aqui, a NR1 sempre lidou com aspectos mais tradicionais, digamos assim, né, do contexto do mundo do trabalho, né? Então, tudo que diz respeito a ergonomia, ruído, temperatura, aspectos desse tipo, né, a NR1 sempre endereçou e já tem, né, uma série de normativas, procedimentos que várias empresas já são conhecedoras e se adequam, né? Mas, quando a gente olha para esses fatores invisíveis, né, e talvez nem tão invisíveis mais, e aí a gente pode começar a levantar aqui carga de trabalho excessiva e uma pressão absurda por performance que muitas vezes nós próprios nos impusemos, falta de autonomia, então as pessoas não tendo clareza as suas alçadas para tomada de decisão, ritmo acelerado com entregas absurdas, complexas, simultâneas, falta de apoio da gestão, comunicação que é ineficaz, ninguém se entende, a comunicação não flui. Então, se a gente soma esse conjunto de fatores a tudo que diz respeito justamente a essas questões profundamente humanas, né, interpessoais, né, que aí entra aqui conflitos que são mal geridos, assédio moral, se a gente for mais à frente, assédio sexual, abuso de poder, bom, tudo isso vai ficando cada vez mais evidente, né, o quanto que prejudica o trabalho, o quanto que prejudica a saúde, né, das pessoas de forma geral. E aí eu estava vendo uma tradução dessa conversa em cima de um dado que saiu do INSS, um reporte do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguro Social no Brasil, né? E tem um dado lá que os caras colocam que 40% dos benefícios por auxílio-doença que foram concedidos, né, para as pessoas em função das causas relacionadas a transtornos mentais, né, afastamento por transtorno mental,
a gente pode ver que é algo assim impactante, né? O quanto que isso já é bastante expressivo e mensurável. E se a gente traduz isso para o business, né? Esse tipo de causa de afastamento é uma das causas mais complexas, porque em via de regra a gente está falando aqui de um período mínimo de 90 dias que a pessoa fica afastada, às vezes até mais. E claro, que é evidente que isso impacta, né, não só a produtividade, mas custo direto. E aí os caras apontam lá que tem uma ordem de grandeza de 8 a 10 bi de reais, que é o custo dessa brincadeira para as organizações, né? E essa é uma conversa que ela deixou de ser uma conversa que a gente pode estar querendo entender. Não, mas isso é um papo mais para níveis operacionais, para o pessoal que tem um tipo de tarefa mais repetitiva. E esse estudo, se a gente estratifica ele, a gente vai ver que qualquer recorte que a gente possa fazer, então, vamos olhar então a liderança, como é que tá. Puxa, a gente pega uma curva histórica e só aumenta. Vamos pegar as pessoas que têm mais escolaridade, só aumenta. Então, os índices só pioram, né, ano a ano. E de uma forma super resumida aqui, para trazer um pouco também de contexto para quem está nos assistindo, a NR1 basicamente é uma lei, né, que direciona 3 camadas, né, de ação para as organizações, né? Uma delas, que é o mapeamento dos riscos psicossociais, depois toda uma necessidade de informar e educar os colaboradores em relação ao que pode gerar justamente esses transtornos, e por fim, uma necessidade de propor ações, né, da empresa se preparar para fazer coisas para dar conta desses riscos que foram mapeados. Já era uma lei que deveria ter entrado em vigor, e ela foi postergada, e aí a gente vê o quanto que o mercado não está preparado, né, para absorver o impacto dessa conversa, e principalmente um ponto aqui que me chama a atenção é o quanto que isso vai mudar a perspectiva de construção de reputação das empresas, né? Porque e aqui a gente está falando de employer branding, né? Que é uma preocupação, né? De como que a gente constrói valor em relação à imagem de quem somos para, né, atrair talentos, atrair pessoas, porque essa lei ela sugere que as organizações elas vão começar a ser obrigadas a ter transparência em relação ao contexto de trabalho que as pessoas que queiram ingressar para somar na sua força de trabalho entendam, né, onde estão entrando, né? Então, acho que esse é um ponto que na Nômade a gente vem atuando, né, com esse tipo de temática há bastante tempo, muito antes de virar lei. E eu vejo que um ponto que fica aqui para a gente pensar é muito mais do que atender, né, a uma lei, é a gente entender o contexto que ela surge, né, e entender o real significado que está por trás disso, né. E não se trata de atender de uma forma linear, né, e literal o que a lei preconiza, né, de mapear, informar e depois fazer ações para dar conta dos riscos psicossociais, né. E aí eu fico pensando assim, um ponto assim para colocar na roda aqui uma questão, como é que a gente segue evoluindo, né, nessa capacidade de trabalhar, de entregar coisas, né, entregar valor que toda empresa quer, sem cair na pressa, né, e que acaba deixando invisível, né, todos esses sintomas que vão prejudicar a nossa saúde, né. Essa muito... pergunta... Posso puxar aqui uma provocação? Claro. Eu vou te provocar, Aaron. Eu acho que é muito louco, né? Como a gente caiu. No textinho que eu fiz convidando a turma para assistir a gente hoje, e quem não está aqui hoje vai poder assistir gravado, correto? Ou eu estou errado? Sim. Correto, tá bom.
Isso. Que provavelmente vai ter mais gente assistindo gravado do que assistindo hoje, porque também não necessariamente precisamos fazer as pessoas pararem, porque nós estamos falando de performance. Não, mas deixa eu te provocar uma loucura aqui, para ver como a loucura é profunda e a gente não percebe. Você percebe que o estudo que você traz do INSS, ele está trabalhando a favor da performance, da loucura da performance, porque se você fica doente, você perde performance. Foi o que você trouxe. Certo? Então, tipo, porra, então não fique doente porque a gente tem muita pressa, certo? Certo. Esse é o statement, né? Não, o próprio estudo fala, pô, é um problema, não deixa a pessoa ficar doente. Então vamos cuidar desse troço, por quê? Por causa da eficiência. Eita, mas é isso que nós estamos querendo? Certo? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se atentar aqui, certo? Tipo, e as coisas vão profundas, né? Eu anotei aqui um comentário nos meus rabiscos do iPad, né? Que alguém inventou essa frase, tem várias versões, enfim, né? Ache algo que você ama e você nunca precisará trabalhar, sabe? São essas bobagens que foram encontradas, assim, que foram propagadas, né? Eu sempre que eu vejo as pessoas falando qual é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é estar no mundo corporativo. Eu falei, nossa senhora, não é possível isso, que a pessoa tenha esse propósito de vida, estar no mundo corporativo. Mas o que eu acho? Que, na essência, teve uma época que o trabalho era uma obrigação e acabou, certo? Você tem boleto, ele não é bom nem ruim, ele é obrigatório, certo? Né? E nós estamos falando tudo de uma sociedade mais ou menos moderna, de 200 anos para cá, certo? Porque milhares de anos na civilização não tinha nada disso, não tinha, né, pré-revolução industrial, não tinha nem dignidade, não tinha nada, né? Então, apesar de você dar uma lista de coisas que pioraram, Aron, a civilização só melhorou, certo? Era tudo muito pior. Há 300 anos atrás, 400 anos atrás, há 100 anos atrás, era tudo muito pior. Tá ali o Charlie Chaplin mostrando aqueles vídeos, né? As coisas eram muito piores. Então, você não está errado, não, e não é aqui que eu estou trazendo isso, mas eu acho que nós estamos num famoso interregno, num entre dois reinos, certo? O trabalho foi uma coisa que era uma coisa obrigatória, matadora, literalmente, certo? No começo da Revolução Industrial. Aí ele vem vindo e vem melhorando, de repente ele ganha até propósito, e hoje nós estamos naquele meio do caminho, que a gente não sabe mais exatamente o que é, certo? Uhum. E nesses últimos anos, no mundo digital, num mundo totalmente conectado, surgiu essa coisa de você conseguir fazer coisas muito rápido. E aí vem a pressa, aí vem o corre, aí vem a correria, né? Eu brinquei no textinho ontem, chamando aqui, que fala, tem o algoritmo, mas tem o humano ritmo também, certo? Nós caímos no nosso humano ritmo, tanto que quando você cita o estudo do INSS, você caiu no humano ritmo dizendo que ele é péssimo para produtividade, ele é péssimo para correria. Porra, não fica doente que você está perdendo produtividade. Foi o que você citou ali, produtividade, certo? Olha que loucura. Então, eu acho que o grande convite para as pessoas que lidam com o trabalho, para as pessoas, até uma parte delas, para o tal dos recursos humanos, essa palavra é péssima, né? Recursos humanos, bom, enfim, para a área de people, para a área de pessoas, vamos deixar assim um pouco mais aberto, é esse convite de falar, cara, vamos tentar nessa grande correria, vamos tentar aumentar o nosso awareness, não o nosso awareness de que doença é um problema para a produtividade. Esse aí não adianta nada, você vai fazer um monte de programa que ninguém participa. Uhum. Vamos tentar aumentar o nosso awareness de que somos pessoas e trabalho faz parte. Trabalho é um mecanismo que, by the way, está numa mudança monstruosa, será muito diferente em 2, 3, 4. Eu sou um otimista, eu acho que em 2, 3, 4 anos, mas tem gente que acha que é um pouco mais lento. Tá bom, que seja em 5. Mas o Nico, meu filho, vai estar trabalhando depois vai demorar mais do que 5 anos para chegar lá. Então é amanhã para mim. Então, amanhã o trabalho vai ser radicalmente diferente. Olha que oportunidade linda a gente ter um pouco mais de consciência de que tem lados humanos que foram ultrapassados. Em algumas coisas pela produtividade, em outras pela maluquice do propósito. Aí eu tenho tantos propósitos, eu me mato, eu só trabalho. Amigo, propósito, não, um pouco... trabalho, que é isso, tá louco?
É a romantização que você falou, né, Bob? Acho que essa romantização traz um pouco a gente não tocar no que realmente importa e tenta adorar a pílula aí, achando que o trabalho precisa necessariamente de propósito, enquanto na verdade é uma forma da gente poder ter nossos ganhos e fazer o que a gente gosta, né? Só que é bem cuidadoso mesmo não entrar na justificativa da saúde como habilitador de produtividade. Eu acho que a saúde para a qualidade da nossa vida. E aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a palavra que me chama aqui, que talvez ajude a gente a ter um pouco mais de cuidado com tudo isso, não cair nos extremos, é equilíbrio. Eu acho que está faltando a gente olhar para equilíbrio. Certo? Equilíbrio. E da própria saúde é equilíbrio. Porque, na verdade, se a gente falar, é só para qualidade de vida, as empresas vão dizer, mas eu não estou aqui para te fazer feliz. Eu sou uma empresa. Estou simplificando um pouco o raciocínio e deixando ele mais cru, mas no final das contas, muitas vezes é isso que está vindo, certo? Talvez não com essa frase, mas, certo? Mas a gente já vê, não vou falar de felicidade exatamente, ainda que sim, é uma palavra também usada como atrativo, mas justamente uma competição saudável, nesse caso, de empresas que oferecem melhores condições do que outras, e as pessoas aí são atraídas, e a gente sabe que talento é, né, uma necessidade, então talvez isso também ajude a Exato, mas acho que a proposição é sobre equilíbrio. Equilíbrio, sem cair no romantismo de achar que vai ser... Uma empresa é um lugar que tem que me fazer feliz como colaboradora? Sim, não acredito nisso, acho que não é. Mas se ela tiver um bom equilíbrio entre a produtividade que ela busca com o meu trabalho e a minha vida, eu acho que nós estamos num lugar legal. Nós estamos num lugar... E aí oferecer condições de que eu possa me desenvolver profissionalmente, pessoalmente, dentro desse espaço de trabalho. Isso também é um ganho, né, de estar empregado em algum lugar. Sim, Daniel, mas com também um convite para que a gente saia de um lugar paternalista, maternalista, claro, de que tipo a empresa tem um conjunto de responsabilidades, assim, sabe? Então, esse momento do AI é um momento muito interessante, porque como está tudo muito louco, muito acelerado, muito no corre, tem uma delegação que, de novo, eu acho que está errada. Acho que a empresa não é responsável por tudo, e eu acho que, de novo, a palavra é um equilíbrio. Eu acho que as empresas têm que proporcionar, sim, ambientes e condições e uma infra mínimo, mas também requer das pessoas iniciativas. Se elas estão ali, como você disse, paralisadas no medo absoluto, não tem o que a empresa pode fazer, não tem o que fazer. Tudo que for oferecido nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bom, nunca vai ser entendido pelas pessoas como algo que está sendo oferecido, porque a pessoa precisa ter o mínimo de sair da confusão e distração, diminuir um pouquinho, ou se não dá para diminuir o medo, vai com medo mesmo, a famosa frase, que essa frase é boa, né? Sair da paralisia, sabe? E dificuldade com emoções, cara, esse é um negócio que vai muito além do trabalho, sabe? Tipo, só falar a relação de pais e filhos, mães e filhas, famílias, lidar com emoções é um negócio do ser humano. É o equilíbrio mesmo, Bob, no sentido de não ser paternalista, de achar que a empresa é responsável por tudo e nem que a pessoa vai ter que abrir a facão os espaços. Então, o equilíbrio é uma excelente palavra mesmo, excelente palavra norteadora, como uma premissa. Mas para a gente avançar, eu vou abrir o segundo bloco aqui, para a gente poder mergulhar em algumas ações estratégicas, que eu acho que assim, tem muitas ações possíveis. A gente tentou circunscrever aqui alguns territórios que a gente acha interessante e que a gente tem aplicado, né, desde a nossa experiência, isso é importante. A gente tem 3 linhas de ação aqui, eu vou destacar em tópicos. Então, a primeira é ampliar a inteligência emocional, ajudando, porque não é a empresa o único lugar, definitivamente as pessoas em geral deveriam estar muito conectadas com essa capacidade. Modelar organizações baseadas em habilidades seria o nosso segundo campo de ação. E o terceiro,
a gente vai nomear aqui como simplificar e intensificar os esforços de comunicação. Então, vamos lá, eu vou puxar a primeira linha aqui sobre a questão da ampliação da inteligência emocional. Eu vou trazer um exemplo. Recentemente, a gente recebeu uma demanda de um cliente, uma multinacional de energia francesa, a ENGIE, para ajudar um grupo de pessoas de média gerência para que elas conseguissem identificar melhor e expressar melhor as suas emoções nas relações de trabalho. Né? Isso porque foi identificado que, principalmente esse público, essa média gerência, ela estava com dificuldade de expor as necessidades dela, as dores dela para a alta liderança, né? Para os seus líderes. E assim, a gente sabe que isso não é algo delimitado ao trabalho, mas muito do trabalho, pela dificuldade que tem de lidar com os afetos, acaba impedindo ou dificultando essas expressões em relação aos afetos. E, fazendo um cruzamento aqui com a inteligência artificial, ao que se consegue prever e ver, a IA, a gente não vai conseguir delegar para ela com que elas sintam por nós ou que elas expressem o que a gente sente por nós, né? Se a gente não souber fazer essa identificação. Então, o agency também passa por isso, né? Eu consegui ter agenciamento sobre as minhas emoções. Sim. É um ponto fundamental. Então, nesse projeto, foi muito bacana, e aí, fazendo um paralelo com o que você trouxe, Bob, quando você falou do camp, sobre criatividade e inteligência artificial, é interessante, e a gente não combinou isso, porque um elemento central do programa que a gente trabalhou com a Andy foi ativar um olhar sobre as emoções a partir da criatividade e da capacidade autoral. Maravilhoso. Porque a gente às vezes acha, né, e aí aqui um pouco da minha reflexão, que a criação ela é um ato ligado à inteligência. Porém, os estudos mostram que a criação, a resolução de problemas, a solução de problemas, ela é mobilizada por afetos. Então, o programa partia de desafios de expressão que provocava as pessoas a pensar sobre coisas que as afetam, relação com o pai, com o irmão, relação com um vizinho que me incomoda ou que me fez de um outro jeito. E como que isso mobiliza a minha emoção, alegria, raiva, tristeza. E a partir dessa identificação, eles tinham o desafio de criar uma forma de expressão original e mostrar para os colegas de turma. E foi impressionante o quanto isso foi desafiador para as pessoas, a começar pela pergunta, o que te afeta? Aí, o quê? O que me afeta? Como assim? Então, perceber assim que a nossa motivação e o sentido de fazer qualquer coisa, né, a motivação para fazer qualquer coisa e o sentido de fazer essa coisa, ela é disparada por emoção. Então, não é à toa que a gente vive uma crise de sentido, uma dificuldade de perceber e modular os afetos. E aí isso está muito ligado à capacidade criativa. Né? Pô, o Aron quer falar, mas eu quero te provocar. Mas vai lá, Aron. Não, eu ia levantar a bola aqui, mais que nada eu ia levantar a bola. Porque essa questão da capacidade autoral que o Daniel comentou, acho que aqui tem um ponto que vale a gente entrar um pouco mais nela, porque, claro, a gente, todos nós em algum momento já fomos impactados pela mensagem, né, do quanto que a IA vai roubar os lugares de nós humanos e a IA vai ultrapassar a nossa capacidade enquanto humanos e sim, até certo ponto tem uma parte de verdade nisso, né, a gente sabe do poder que a IA tem no processamento de um volume absurdo de informação muito maior do que a gente. Mas aqui tem um ponto, quando a gente contrasta função criativa em relação a entendimento e adoção da IA, né? Como é que a gente constrói um entendimento quando a gente compara o quanto que a IA ela vem para minar ou abalar a nossa função criativa, ou
é o contrário, é justamente o oposto disso, para reforçar essa capacidade autoral e é tão nobre, tão necessária de ser resgatada, né? É bem louco isso que você está falando. Eu acho que é do MIT, saiu um estudo recente que dizia, não tenho certeza se é do MIT, que dizia que a nossa capacidade cognitiva cai com o uso de AI, né? E aí tem 2 episódios interessantes, né? O estudo tinha 2 grandes conclusões, mas essa virou o highlight. Por quê? Porque eles botaram um comandinho para todo mundo que pedisse um resuminho sobre o estudo em AI, que esse fosse o highlight. Olha só, human bias. Não era nem AI bias, era human bias. Porque tinha uma segunda parte que concluía o seguinte: é verdade que você perde capacidade cognitiva quando você delega as coisas para AI. Quando você usa a AI como um capacitador, você provoca não sei o quê, aumenta a capacidade cognitiva. Mas os caras, os donos do estudo, botaram lá uma recomendação. Se for um resumo de AI, destaca o primeiro ponto. Olha que loucura, tão humana. Mas, então eu acho que depende, a resposta aqui, né, Aaron, depende do uso que te fizer. É o tal do agency, é o tal da agência, do agente. Certo? Se você delega e usa como um oráculo, você vai ter respostas totalmente medianas, muitas delas erradas, aí viram piadinhas, e você realmente, sua capacidade cognitiva zerou. Se você, por outro lado, usa como uma provocação, como uma ferramenta de aprofundamento, como uma ferramenta de validação, se você sabe que a AI vai querer sempre te satisfazer e você dá instruções para ela não fazer isso, você aumenta enormemente a capacidade cognitiva, né? A gente viu isso no camp, nessas pequenas interações com as crianças, é muito poderoso, né? E é muito poderoso porque criança, ainda nessa idade, principalmente no tema de AI, não tem pré-concepções, né? A ideia do camp é pegar a criança antes das pré-concepções do que é AI, do que faz, do que não faz. Porque é tudo muito recente, eles estão pouco expostos, estão vendo aí pelo mundo, mas estão pouco expostos. E a ideia é fazer, de propósito, expor as crianças a isso e falar, pô, veja as contradições das coisas, sabe? Veja como, se você delega, tudo é meio parecido. Se você usa a favor, você vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tanto que se você usa a favor, provavelmente você nunca vai parar na primeira interação, na segunda, na terceira, você vai para a quarta, quinta, sexta, sétima, porque você está pedindo provocação. Se você está pedindo resposta, você para na primeira e fala, ou você faz uma piada com ele, essa resposta está errada, ou você fala, meio sem graça essa resposta. E aí não é tudo isso. Pronto, aí você entrou no lugar do medo e paralisia. Mas eu queria provocar os 3 itens anteriores que o Daniel falou, antes de a gente acabar o nosso tempo aqui. Daniel, o primeiro, inteligência emocional 100% de acordo com você. O segundo, habilidades, eu acho que eu trocaria por talentos, tá? Porque a gente ficou muito preso. Habilidade, comunicação. É isso que é o seu talento ou o seu talento é criatividade? Porque às vezes numa tarefa de comunicação, o seu talento pode ser pragmatismo de dados, que é muito necessário em comunicação também. Mas são coisas totalmente diferentes, certo? E se você é uma pessoa pragmática, capaz de entender dados profundamente, você tem papel na comunicação, você tem papel em muitos outros lugares. Se você é criativo ou criativa, você tem papel na comunicação em muitos outros lugares. Agora, se você ficar nas habilidades e elas estão mudando tão rápido, você tende a deixar as pessoas muito num lugar muito que está morrendo. Certo? Tipo, Sim, então, sim. E o terceiro, eu acho que antes de simplificar a comunicação, é sobre clareza de intenções. E aí, comunicar. Porque as comunicações não são claras, não são bem feitas, porque não há clareza das intenções. Exato. Certo? E é bem mais difícil discutir intenções do que discutir comunicação. Porque você fica discutindo, não gosta dessa palavra, eu gosto daquela palavra, gosto dessa palavra, gosto dessa palavra, volta. Por quê? Porque não há clareza das intenções. E a clareza das intenções é mais profundo. Certo? Então, eu acho que inteligência emocional, entender isso, os afetos é profundo, saber os seus talentos é profundo, e clareza das intenções é profundo. Certo? Elas voltam para as coisas que você falou, só para te cortar aqui um minuto. Elas voltam para habilidades, obviamente, elas voltam para comunicação, obviamente, mas eu iria para esses 3 tópicos mais profundos. E, portanto, mais difíceis também de discutir. Mas, tipo, vamos discutir os nossos talentos verdadeiros. Todo mundo.
Não, E aí, perfeito. É que às vezes as palavras, a gente associa, no caso, habilidades, vem muito a referência do livro Work Without Jobs, que está muito ligado a skill-based organizations, né? Então, a tradução de skill acaba sendo habilidade, mas está muito... Por que que eu acho que a gente está falando coisas muito parecidas e aí talento faz sentido? Porque a gente aprendeu a operacionalizar o trabalho em cima de caixinhas de job description, né? então, E aí isso fode com o meu talento. Porque exato. eu Não fico fala de qual é o aprisionado. talento. Exato. Então, esse livro eu acho bem interessante, emblemático, assim, porque, na verdade, gestão de competência não é algo novo, é algo antigo, era industrial. Só Sim. que a gente hoje tem capacidade de fazer um mapeamento muito mais interessante de talento, de capacidades e de problema do que a gente tinha Sim, antes, para poder sim. cruzar isso. Então, muito do que a gente trabalha na Nomad, assim, dentro dessa ideia, e até tem um exemplo de um projeto que a gente fez com a Marco Polo, que é como que a gente mapeia pessoas e tarefas. No sentido, não a gente, eu digo, o gestor apenas, a própria pessoa se mapeia, a própria Uhum. pessoa se entende, qual é o seu perfil comportamental, qual é o seu coeficiente cognitivo, porque a gente tem diferentes complexidades cognitivas, qual é o meu fit cultural nessa área ou naquela área, porque a empresa tem subculturas. Aonde que eu posso entregar mais, então? E como que eu crio uma conversa aí, estrategicamente falando dentro da organização, que eu possa ter mais mobilidade, não fico preso naquela minha área, fazendo uma coisa a qual eu não tenho mais nenhum prazer em fazer, a qual eu não tenho mais nenhum talento, principalmente porque ela Exato. já mudou, né? Então, É. essa prisão a gente mesmo cria para nós. Eu estava ouvindo rádio outro dia aqui, às vezes eu faço isso para praticar a minha língua, o inglês, e aí tinha um locutor falando assim: olha, na próxima hora nós vamos ter músicas selecionadas por humanos. Porque se fosse, porque se fosse selecionadas por cavalos, horses, não seria muito legal. Aí eu falei, nossa, olha o grau de surto desse camarada, certo? Músicas selecionadas por cavalos, né? Obviamente ele que estava se referindo a AI, ele não citou AI, mas ele não teve coragem de citar AI. Mas o talento deste camarada, né? A habilidade dele é escolher músicas, certo? Isso que ele chama de habilidade, que ele tá bravo que a AI vai escolher melhor do que ele. Certo? Ele botou os cavalos na parada, coitado dos cavalos, que nunca escolheram música, não tem nada a ver com esse peixe, certo? Mas, né? Mas, qual é o talento dessa pessoa? Talvez, e o problema, né, Daniel, é que muitas vezes a resposta não vem. Certo? Qual é o teu real talento? Você ficou tão preso à tarefa, a caixinhas, como você disse, durante tanto tempo, que você não consegue mais, você não tem resposta. Fala, mas qual é o teu talento essencial? Ou às vezes o teu talento essencial você se desviou tanto dele que você está só numa caixinha, sabe? Que, né, sei lá, pegamos esse locutor da rádio ali, talvez o talento do cara seja tocar a música, mas ele não foi bom o suficiente para isso. E agora? E agora? Ele se acha um Eu programador de música melhor que a AI? Provavelmente não será. Não será, porque a AI vai pegar todos os arquivos, vai pegar todos os dados. Não tem como. Esse é um gosto pessoal dele dizer que ele programa música melhor na rádio do que AI. Isso é uma grande bobagem, porque é um ofício mecânico. Não Uma, tem como. uma visão tecno-otimista aqui, aproveitando a sua deixa lá no início do convite que a IA faz, é que talvez, né? Talvez a gente tenha aí um momentum que se resgate, né? Essa construção de entender, afinal de contas, qual é o meu talento, como é que com base nessa autoobservação de compreender qual é o meu talento, eu aciono uma capacidade criativa mais original, consequentemente, eu não só
me reinvento, como reinvento o contexto de trabalho onde eu estou inserido, né? Sim. Aron, eu ia puxar aqui, até porque a gente está indo para o encerramento do nosso tempo. Pois é, a gente está no limite do tempo aqui, né? No limite. Já bateu, para mim bateu aqui, 8:00. Meio-dia no Brasil. Mas tanto faz, as pessoas vão estar assistindo on demand aqui, tanto faz o horário, certo? Quem puder ficar um pouquinho mais e também para poder incluir na gravação de quem vai ouvir depois, eu queria falar de algumas ferramentas que a gente tem utilizado, porque é exatamente a gente tem mais ferramentas hoje, a própria tecnologia nos oferece isso, então como que a gente traz ela a nosso favor. E eu ia citar duas aqui, uma um pouco mais genérica, mas que a Nomad, inclusive, está desenvolvendo uma solução própria de assessment, a gente chama de People Data Viz, ou seja, são ferramentas para incentivar a pessoa a entender mais sobre o seu perfil, as suas características emocionais, comportamentais, que são estímulos, que é o que nós estamos falando aqui, para esse olhar de como eu regulo as minhas emoções, de como eu trato, como que eu vejo o mundo. Isso é uma coisa. E outra é a Mais Nítido. A Mais Nítido é uma plataforma, uma ferramenta, né, que funciona através de uma plataforma para ajudar organizações a oferecerem gestão e intercâmbio de conhecimento. Só que para fazer essa gestão, esse intercâmbio de conhecimento dentro das empresas, ela vai estimular as pessoas a pensarem sobre o que elas sabem e podem oferecer. Claro que, como é uma ferramenta orientada para a gestão, o administrador da ferramenta pode criar a taxonomia dos conhecimentos que interessam e as pessoas se cadastram vinculando o seu expertise a esses conhecimentos. Isso potencializa muito, Bob, aquilo que você comentou lá no início, de conexões humanas reais. É uma ferramenta para potencializar a troca, que é algo antigo também, né? Vamos falar que aprender com a experiência dos outros, que a gente pode chamar de mentoria também, não é algo novo. Agora a gente potencializa isso com uma ferramenta que interpreta os dados, cruza e oferece matches de maior qualidade. Também oferecendo para a gestão de pessoas um entendimento daqueles principais conhecimentos que estão sendo oferecidos, aqueles que não têm muita aderência, ou pessoas que têm capacidade de ofertar. Então, ajuda a direcionar treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é uma necessidade a gente reinventar. Porque hoje treinamentos genéricos é o que mais se vê, programas genéricos. Comunicação não violenta, empatia, de forma genérica não nos ajuda. Agora, o que a gente precisa saber de comunicação dentro dessa empresa? Que o líder dentro dessa empresa precisa desenvolver enquanto competência, coisas mais granulares, né? A gente tem uma expressão que é o right skilling, porque a loucura de aprender coisas novas, ela vai nos acelerar a vida de forma muito ansiogênica. Se a gente não trouxer um pouco de right skilling, do que a gente precisa aprender dentro desse mar de possibilidades, isso vai gerar mais doença ou ansiedade e dor do que solução, né? Perfeito. Gente, até para a gente fazer aqui comentários finais, fechamentos, pessoal que está ainda nos acompanhando, se tiver comentários, dúvidas finais, para a gente honrar aí com o tempo que tínhamos combinado. Eu vou aproveitar aqui, enquanto surgem aí eventuais comentários e dúvidas finais aí do pessoal que está nos acompanhando, só para fazer um fechamento, convidar todo mundo. A gente vai rodar um link no chat para que vocês possam deixar um pouco das suas informações, porque a gente pretende compartilhar, né, justamente esse material que está sendo gravado e outras referências que a gente preparou para depois enviar para todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa conversa, e também trazer mais informações dessas ferramentas que o Daniel comentou e todo mundo poder conhecer um pouco melhor esse entendimento de como é que a gente vem construindo valor dentro dessa linha, né, de alguma maneira posicionar aí um espaço de evolução e de aprendizagem nas pessoas que
possa ser mais assertivo, mais contextualizado e mais coerente, né, com aquilo que de fato a gente precisa e consegue encaixar, né, dentro das nossas rotinas de aprendizagem e evolução. Então, fiquem à vontade aí de fazer os nossos últimos comentários, e com isso a gente também, Bob e Daniel, vai... Preencham um formulário que a gente pode enviar para todos, a lista de links, conteúdos complementares. E vou fazer uma provocação aqui, porque teve todo um capítulo que a gente não conseguiu entrar, e que bom, porque a conversa estava boa. Isso é o nosso primeiro episódio aqui do People Design Tech, dessa intenção de videocast intercontinental. E eu vou fazer uma provocação para o Bob e para o Aron aqui, ao vivo, que é o seguinte: nosso próximo episódio poderia ser sobre cultura e clareza. Cultura organizacional e clareza com tecnologia. Eu quero um desafio também da gente não falar a palavra IA, né? Que nem o cara usou horses, a gente inventa outros nomes, mas para dizer assim, como que existem dispositivos hoje que podem auxiliar as empresas a oferecerem mais clareza para a sua cultura, para a sua forma de trabalhar, para a sua estratégia, para os comportamentos que são necessários, para dar segurança para as pessoas, porque o que a gente tem, essa loucura do slop, ela nos atravessa, e as empresas estão vivendo isso. Elas estão vivendo excesso de informação, e a mudança, como ela é muito rápida, vai redirecionando, e as pessoas ficam muito inseguras. Tenho visto em diversas empresas, a partir desse processo de reestruturação necessária, uma insegurança muito grande nas pessoas. Então fica aqui a provocação para o nosso próximo episódio. E deixa eu fazer uma provocação final, então, aqui para fechar a participação. Acho que as tuas duas ferramentas fazem sentido. Eu acho que tem uma terceira ferramenta que a gente tem que acessar um pouco mais, que vem daquele meme das antigas: eu sou mais vivido que vocês, que as árvores somos nós, né? Eu acho que nós temos que acessar o nosso lado ser humano mais, assim, ser um pouco mais corajosos, sermos um pouco mais autênticos, sermos um pouco menos, vivermos um pouco menos do teatro corporativo, do blá 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 corporativo, do deck, do PowerPoint. Então, eu acho que também é um ferramental que a gente tem usado pouco, né? Quando a gente provoca essas coisas dos horses, vamos já engatar aqui na brincadeira de não falar de IA, vamos falar de horses. Os horses, eles nos provocam a refletir que uma boa parte da nossa vida é automatizada, da nossa gestão como líderes, ou nossa gestão como colaboradores em geral, ela é muito mecânica e automatizada. E essa, meus amigos, minhas amigas, essa será totalmente substituída com maestria pelos horses, certo? Então, Aguardem. Agora, o lado humano real que a gente pratica pouco, acho que é importante a gente entender isso. Tudo que é feito pelo humano é melhor? Não. O lado que a gente pratica pouco, conexões humanas, criatividade, lidar com os afetos, ou awareness sobre a nossa consciência, a gente está usando pouco, muito pouco. A gente tem que aumentar isso. Então, as tuas duas ferramentinhas, elas se propõem a isso, mas tem uma dentro da gente que também pode se propor um pouco mais a isso, que exige um pouquinho de pula do medo para a coragem, né? Tipo, e ir com um pouco mais de autenticidade também. Tá faltando um pouco disso, tá todo mundo muito em narrativa e pouca verdade, pouca autenticidade, certo? Tipo, E um compromisso de fazer isso coletivamente, porque coletivamente é aquela coisa da confiança, né? Se eu quero confiar, mas você enquanto interlocutor não oferece, a gente não cultiva. E até essa pergunta do Douglas aqui eu achei interessante, porque se usa muito, né? Assim como se disfarça a pressa na eficiência do fazer mais com menos, se disfarça também muito eu não sei como te orientar, e eu falo, não, sentimento de dono, todo mundo tem que ser dono aqui, e aí o líder não tem mais o seu papel. Então, assim, é só o sentimento, certo? A participação, o dinheiro não vem junto, né? Exatamente. O sentimento de dono, para ele ser verdadeiro, primeiro, as pessoas têm que assumir os seus papéis, existem papéis diferentes. Se uma pessoa é líder, é porque ela tem mais responsabilidade de quem não é líder, e assim por diante. E
se é para ser dono, eu preciso ter algum benefício e recompensa real de Exato. participação nos resultados, por exemplo, seria a mais direta. Isso tem que ser transparente, né, Bob? Transparência, assim, clareza. Clareza do que você está, das intenções, senão são apenas ideias bonitas, românticas, que ficam sendo divulgadas para gerar algum tipo de motivação que vai ser infundada. Queridos, muito bom. Acho que a tua provocação está de pé, Daniel. Vamos nessa. Vamos agora puxar o Bob para fazer isso acontecer de fato. E é isso. Foi um prazer aí estarmos juntos. Bob, de novo, te agradecer. Muito obrigado, Bob. Valeu. Obrigado, excelente. Aqui. Pessoal que estava aqui nos acompanhando também, obrigado pela participação, pelo tempo aí de escuta. E fica aí a ideia da gente marcar um próximo muito em breve. Todos vocês saberão disso. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. É.